Olá, aficionados pela ciência, aqui é a Analista Nova, trazendo mais um mistério fascinante para o canal Mistérios da Ciência. Já pararam para pensar no que aconteceria com a arma mais letal do mundo se a senha do satélite que a controla fosse repentinamente alterada por outra nação? Construir milhares de mísseis balísticos de alta tecnologia pode parecer uma conquista formidável. No entanto, todo esse hardware impressionante e caríssimo não serve absolutamente para nada se o botão de controle principal estiver localizado na capital de um país estrangeiro. Hoje vamos dissecar um cenário de vulnerabilidade em sistemas militares que raramente é discutido na mídia tradicional, focando na profunda dependência que nações têm de infraestruturas de navegação externas. Faremos uma análise profunda e rigorosa baseada em ciência e física sobre como a engenharia de software e as constelações de satélites ditam as regras. Sabe-se que o Irã possui um vasto arsenal contendo milhares de mísseis balísticos prontos para serem lançados a qualquer momento. Visto de fora, é uma demonstração de soberania militar que intimida qualquer adversário na região. Mas há um fato aterrorizante quando analisamos essa situação sob a perspectiva da engenharia tecnológica e da segurança de redes. Com apenas o pressionar de um único botão digital em Pequim, toda essa frota mortal poderia ser instantaneamente transformada. Eles não explodiriam em suas bases, mas sofreriam uma metamorfose digital que os tornaria completamente inúteis em combate. Eles se transformariam em um amontoado de sucata metálica gigante e cega, desviando dezenas de quilômetros de seus alvos originais. Por que as leis da física e da computação permitem que isso aconteça de forma tão drástica? Esta é, essencialmente, a nova forma de colonização no século XXI. Um campo de batalha onde as armas são códigos e as trincheiras são servidores em nuvem. Não se trata mais da conquista física de territórios terrestres ou marítimos, mas sim do domínio absoluto de sinais eletromagnéticos, algoritmos complexos e constelações de satélites na órbita baixa da Terra. Vamos começar nossa análise científica partindo de um conceito fundamental na engenharia de software conhecido como kill switch ou interruptor de desligamento de emergência. No obscuro e altamente classificado mundo do software militar, o controle absoluto sempre permanece nas mãos do provedor de serviços, não do usuário final. Os sistemas de armamentos modernos, especialmente os mísseis balísticos de longo alcance, dependem vitalmente de sinais de orientação de altíssima precisão para atingirem seus alvos estratégicos com eficiência cirúrgica e letal. Sem coordenadas precisas e atualizadas em tempo real, com margem de erro na casa dos centímetros, um míssil hipersônico não passa de um projétil burro que voa cegamente confiando apenas no momento cinético. Muitos analistas militares de poltrona poderiam argumentar: espere um minuto, os mísseis balísticos não possuem seus próprios sistemas de navegação interna e autônoma. A resposta técnica para essa pergunta é sim. Esse sistema interno é chamado de INS, ou Sistema de Navegação Inercial. O INS atua como o cérebro mecânico solitário dentro do ventre metálico do míssil. Ele foi meticulosamente projetado pelos engenheiros para funcionar de maneira totalmente independente, sem precisar olhar para as estrelas ou receber qualquer sinal de rádio do exterior. Vamos dissecar a fascinante física por trás deste sistema de navegação inercial. No coração do INS encontramos dois componentes mecânicos e eletrônicos absolutamente cruciais: o giroscópio e o acelerômetro. Esses dois pequenos, mas incrivelmente precisos instrumentos são as ferramentas que a engenharia utiliza para tentar derrotar as implacáveis leis da incerteza do movimento. O giroscópio tem a função vital de manter a orientação espacial do míssil baseando-se no princípio físico da conservação do momento angular. Um giroscópio que gira rapidamente em seu eixo sempre apontará para a mesma direção no espaço tridimensional. Não importando quão violentamente o míssil faça curvas, suba ou desça durante sua trajetória balística através da atmosfera terrestre. Enquanto o giroscópio cuida da direção, o acelerômetro é encarregado de medir cada mínima alteração na velocidade da aeronave. Se o míssil acelera impulsivamente, desacelera devido ao atrito aerodinâmico ou é empurrado lateralmente por fortes ventos de altitude, este sensor altamente sensível detecta imediatamente essas mudanças através da força de inércia aplicada sobre ele. O computador de bordo do míssil coleta os dados contínuos desses sensores e realiza um cálculo matemático complexo conhecido como navegação estimada, ou dead reckoning.
Ele pega a posição inicial exata no momento do lançamento e começa a somar vetorialmente todos os movimentos, acelerações e rotações detectados pelos sensores inerciais a cada milissegundo de voo contínuo. Na teoria matemática ideal, se o computador souber exatamente de onde começou sua jornada, para qual direção está apontando e com que velocidade exata está se movendo, ele saberá com precisão milimétrica onde está a cada segundo. É exatamente por essa autonomia total que o INS é considerado um sistema invulnerável a interferências eletrônicas ou ataques de bloqueio de sinal inimigo. Como o sistema inercial não recebe absolutamente nenhuma onda de rádio do mundo exterior, ele não pode ser hackeado ou confundido por ruídos eletrônicos. Ele permanece completamente isolado e fechado em sua própria bolha matemática. No entanto, apaixonados por ciência, sabemos que em nosso universo físico regido pela entropia, não existe um sistema mecânico ou eletrônico perfeito. A física dos materiais sempre impõe limites rígidos à precisão, e é exatamente aqui que um problema colossal começa a se manifestar. Por menor que seja o atrito físico nos rolamentos do giroscópio, ou por mais microscópica que seja a imperfeição na mola de suspensão do acelerômetro, essas minúsculas anomalias inevitavelmente criarão erros de medição durante o voo do míssil. Esses erros microscópicos de medição podem não parecer grande coisa no início da jornada. Talvez o míssil desvie apenas alguns milímetros ou frações de segundo em sua rota calculada, mas devemos lembrar de uma variável crucial. Os mísseis balísticos modernos viajam a velocidades hipersônicas assustadoras, rasgando os céus a milhares de quilômetros por hora em direção ao alvo. Em velocidades tão extremas, um erro minúsculo que é continuamente acumulado ao longo do tempo se transforma em um desastre matemático. Esse fenômeno é conhecido no mundo da física de navegação como deriva inercial. É uma falha sistemática onde a posição calculada pelo computador se afasta gradualmente da posição real do objeto no espaço tridimensional, crescendo exponencialmente. Para entender a deriva inercial, imagine que você está tentando andar em linha reta com os olhos firmemente vendados. Nos primeiros 10 passos, você provavelmente ainda estará no caminho correto, mas tente caminhar 10.000 passos em um terreno irregular sem abrir os olhos nenhuma vez. Onde você acha que acabaria? Provavelmente muito longe do seu destino original planejado. É exatamente essa desorientação progressiva que um míssil balístico sofre quando é forçado a depender exclusivamente do seu sistema de navegação inercial. Quanto mais tempo ele passa voando pelo ar, maior se torna a confusão do seu computador interno sobre a sua posição real em relação à superfície da Terra. A confiança cega nos sensores internos torna-se a sua maior fraqueza. Na matemática da engenharia aeroespacial, a taxa dessa deriva inercial cresce proporcionalmente ao quadrado do tempo de voo. Isso significa que a taxa de erro não é linear, ela acelera. No primeiro minuto de voo, o míssil pode errar o cálculo em apenas alguns metros, mas no 10º minuto, esse desvio aparentemente inofensivo pode se multiplicar para centenas ou milhares de metros. Fatores externos ambientais também atuam implacavelmente para agravar essa situação caótica. A constante rotação do planeta Terra cria o que chamamos de efeito Coriolis. Devido a esse fenômeno físico, qualquer objeto que voe em linha reta por longas distâncias parecerá descrever uma trajetória curva do ponto de vista de um observador posicionado na superfície do planeta em rotação. Além disso, temos o problema das anomalias do campo gravitacional terrestre. Como a Terra não é uma esfera perfeita, mas sim um esferoide oblato com variações de densidade em sua crosta, a atração gravitacional é irregular. Essas variações sutis fazem com que os acelerômetros do míssil, às vezes, interpretem erroneamente o puxão da gravidade, como se fosse uma força de propulsão. Devido a todas essas implacáveis razões da física clássica, um míssil balístico que voe uma distância de 2.000 km confiando apenas no seu INS pode acabar atingindo uma área localizada a dezenas de quilômetros de distância do seu alvo original. A matemática do caos e a imperfeição dos materiais garantem que a navegação puramente inercial seja insuficiente para a precisão. No contexto da guerra moderna e cirúrgica, errar o alvo por dezenas de quilômetros significa um fracasso estratégico total e absoluto. Você pode ter a intenção de destruir uma base militar inimiga altamente fortificada, mas devido à deriva inercial acaba detonando sua ogiva no meio de um oceano vazio, ou, tragicamente,
sobre uma área civil densamente povoada e inocente. Por causa dessa limitação fundamental, os engenheiros militares tiveram que encontrar uma maneira inteligente de redefinir ou recalibrar a posição do míssil enquanto ele voa em alta velocidade pelo espaço. Eles perceberam que o míssil precisava desesperadamente de um ponto de referência absoluto, algo externo ao próprio sistema, que não estivesse sujeito às mesmas forças de inércia. Essa referência externa precisava ser algo cuja posição fosse incrivelmente precisa, estável e imune às turbulências atmosféricas. É exatamente neste ponto crítico da engenharia aeroespacial que as constelações de satélites de navegação global, conhecidas pela sigla GNSS, entram na equação matemática para salvar o dia e garantir a precisão letal das armas modernas de longo alcance. Com a assistência contínua dos satélites em órbita, o míssil balístico pode realizar a sincronização de seus dados de posição a cada poucos segundos. Os satélites atuam essencialmente como olhos externos oniscientes que olham para baixo e dizem ao míssil: atenção, você desviou 5 metros para a esquerda devido aos ventos de altitude. Corrija imediatamente a sua trajetória. Essa comunicação constante entre o espaço e a arma permite microcorreções contínuas, anulando completamente os efeitos nefastos da deriva inercial. O míssil passa a voar não apenas com seu senso de equilíbrio interno, mas sendo guiado por faróis de rádio celestiais. O domínio dessa tecnologia espacial tornou-se o verdadeiro divisor de águas na balança de poder militar global. No cenário geopolítico atual, as superpotências construíram suas próprias constelações de satélites para garantir essa vantagem tática. Os Estados Unidos possuem o famoso GPS, a Rússia opera o GLONASS, a Europa desenvolveu o sistema Galileu, e a China construiu com imenso orgulho tecnológico a sua colossal constelação de satélites de navegação, batizada com o nome de Beidou. Para nações que operam sob o peso de sanções internacionais severas impostas pelo Ocidente, como é o caso do Irã, acessar o sinal de precisão militar do sistema GPS americano é obviamente uma missão impossível. O Pentágono mantém a arquitetura do GPS trancada a 7 chaves, garantindo que nenhum adversário possa utilizar sua infraestrutura para guiar armas contra aliados. Diante desse bloqueio tecnológico implacável, a única alternativa lógica e estrategicamente viável para essas nações isoladas é voltar-se para o Oriente e depender da constelação Beidou pertencente à China. O sistema Beidou oferece um nível de precisão de navegação na escala de centímetros, uma característica técnica que é absolutamente crucial para o direcionamento de armas modernas. No entanto, é exatamente nessa escolha estratégica de dependência tecnológica que reside uma vulnerabilidade de arquitetura fatal. Para entender o perigo, precisamos mergulhar na forma como os sinais de satélite são transmitidos e processados. Os sinais de navegação emitidos pelos satélites no espaço são rigorosamente divididos em 2 categorias distintas de acesso e segurança. A primeira categoria é o sinal civil aberto, usado por smartphones e sistemas de navegação de carros comerciais, que possui precisão limitada e é suscetível a interferências. A segunda categoria é o sinal militar criptografado, que é exponencialmente mais preciso, altamente resistente a tentativas de bloqueio eletrônico e projetado especificamente para guiar munições inteligentes e mísseis. Para que as forças armadas do Irã possam utilizar o cobiçado sinal militar do sistema chinês Beidou, o chip receptor eletrônico instalado dentro de cada um dos seus mísseis balísticos deve ser equipado com uma chave de descriptografia criptográfica. Pense nessa chave como uma senha digital super complexa, formulada através de algoritmos matemáticos incrivelmente avançados. O detalhe mais crítico e perturbador dessa equação é que essa chave criptográfica vital não é gerada em Teherã. A soberania sobre o código não pertence aos iranianos. Essa chave é gerada, atualizada, mantida e controlada de forma absoluta pela estação de controle terrestre principal do sistema Beidou, que está localizada com segurança nas profundezas do território continental da China. Em termos puramente técnicos, isso significa que os engenheiros de software chineses possuem em seus servidores uma lista completa e detalhada de quem são todos os usuários de seus sinais militares. Eles mantêm o controle centralizado sobre a autorização de cada chip receptor instalado em armas estrangeiras, tendo o poder de conceder ou revogar o acesso a qualquer momento. Na arquitetura moderna de sistemas de satélites, existe um recurso poderoso conhecido como gerenciamento de direitos de acesso dinâmico.
Essa funcionalidade permite que o administrador da rede espacial envie comandos remotos em tempo real para revogar a chave de descriptografia de módulos específicos, efetivamente cegando os receptores sem aviso prévio ou possibilidade de recurso. Para visualizar o impacto disso, imagine que é como um serviço de assinatura de streaming de vídeo digital. No momento em que o servidor central detecta que você não pagou a sua fatura mensal, ou se a empresa simplesmente decide que não gosta mais de você, o seu acesso é cortado instantaneamente. A tela da sua televisão fica escura e você perde todo o conteúdo de forma abrupta. O processo de revogação de acesso militar ocorre em uma fração de milissegundos. O sinal de atualização da chave criptográfica vindo do satélite simplesmente para de ser transmitido para aquele chip específico. O receptor dentro do míssil tenta desesperadamente decodificar o sinal, falha miseravelmente e instantaneamente os preciosos dados de satélite se transformam em lixo digital. O computador de orientação do míssil, que até 1 milissegundo atrás recebia um fluxo constante de dados de posição de altíssima resolução, de repente se vê completamente cego. Ele entra em pânico computacional, solicitando freneticamente as coordenadas exatas, mas tudo que recebe da antena é ruído estático, ondas de rádio embaralhadas que não fazem o menor sentido matemático. Agora vamos aplicar essas implacáveis leis da física e os princípios rígidos da criptografia a um cenário geopolítico de pesadelo extremo. Uma situação de apocalipse tecnológico onde as alianças políticas de conveniência de repente se fraturam sob a pressão de interesses nacionais conflitantes. Imagine que uma crise de proporções épicas ecloda repentinamente no Oriente Médio. Nesse cenário hipotético, o Irã, sentindo-se ameaçado, prepara-se para lançar um ataque de retaliação em larga escala. Eles mobilizam sua temível frota de mísseis balísticos de médio alcance, todos equipados com os chips receptores do sistema Beidou. Os silos são abertos, as coordenadas são inseridas nos computadores de bordo e a contagem regressiva para o lançamento é iniciada. Porém, a milhares de quilômetros dali, em Pequim, os estrategistas de alto escalão do governo chinês avaliam a situação de forma puramente pragmática. Eles concluem que a escalada dessa guerra regional prejudicaria gravemente o fornecimento global de energia, desestabilizaria os mercados financeiros e, consequentemente, ameaçaria os enormes interesses econômicos da China. Os interesses nacionais supremos das duas nações de repente se encontram em lados opostos. A China não quer que essa guerra devastadora aconteça. Através de canais diplomáticos secretos e linhas vermelhas de comunicação, eles exigem de forma veemente que o ataque iraniano seja cancelado imediatamente. No entanto, movidos pela urgência do conflito, os iranianos ignoram o aviso. A ordem de ataque é dada. Centenas de mísseis balísticos decolam simultaneamente, com seus poderosos motores de foguete brilhando intensamente enquanto perfuram a atmosfera terrestre. No primeiro minuto crítico de voo, tudo parece estar funcionando com perfeição absoluta. A telemetria indica que o sistema de orientação por satélite Beidou está operando com eficiência máxima. É então que a verdadeira face da dependência tecnológica se... O comandante militar supremo na China, observando a telemetria em tempo real, ativa o protocolo de anulação, o temido override, a partir de uma instalação de comando subterrânea altamente segura. Uma simples linha de código de computador é executada. Revogar a autorização criptográfica para o bloco regional do Oriente Médio. Esse comando digital implacável é transmitido na velocidade da luz por antenas parabólicas gigantes até os satélites Beidou posicionados na órbita geoestacionária da Terra. Os satélites, agindo como meros repetidores das ordens de Pequim, retransmitem imediatamente o comando de bloqueio de volta para a superfície do planeta, cobrindo toda a área de voo dos mísseis iranianos. No meio do seu voo hipersônico, cortando a estratosfera, os computadores de orientação dentro das centenas de mísseis experimentam um erro fatal de acesso negado. Suas chaves de descriptografia são digitalmente incineradas em um piscar de olhos. A conexão vital com a constelação Beidou é cortada de forma total e irreversível. A partir desse momento, os mísseis estão cegos e surdos. Sem os olhos externos dos satélites para guiá-los, o sistema de segurança à prova de falhas dos mísseis entra em ação automaticamente.
Ele transfere o controle total da navegação de volta para o sistema puramente mecânico, o INS interno. E é exatamente neste momento crítico que a implacável física da deriva inercial, que discutimos detalhadamente antes, começa a desempenhar seu papel letal. O trágico de tudo isso é que o computador interno do míssil não tem a menor ideia de que está cometendo um erro. Ele continua processando os dados defeituosos do INS, acreditando cegamente que ainda está na rota perfeita em direção ao alvo designado. A ilusão de controle mecânico mascarando a iminente catástrofe de precisão que se desenrola silenciosamente no espaço aéreo. Ao atingir a marca de 10 minutos de voo cego, quando os mísseis começam a sua fase terminal de reentrada, mergulhando de volta através da densa atmosfera terrestre, a deriva inercial já atingiu uma escala quilométrica. A tremenda resistência do ar, o atrito térmico extremo e os ventos de cisalhamento de alta velocidade agravam ainda mais os cálculos matemáticos já corrompidos. O resultado final desse espetáculo de falhas em cascata é desastroso. A chuva de mísseis balísticos, que foi milimetricamente planejada para aniquilar instalações militares de alto valor estratégico, acaba caindo de forma completamente aleatória. As ogivas detonam inofensivamente em vastos desertos de areia, mergulham nas profundezas do oceano ou atingem montanhas desabitadas. Em um cenário ainda mais sombrio e aterrador, a imprecisão monstruosa causada pela deriva inercial pode fazer com que essas armas de destruição em massa caiam sobre áreas civis densamente povoada e inocente, causando uma tragédia humanitária sem precedentes. Tudo porque um sinal de satélite foi desligado por um computador do outro lado do mundo, alterando as regras da guerra física. Esse cenário hipotético, mas tecnologicamente perfeitamente viável, prova uma realidade extremamente amarga e difícil de engolir no campo da engenharia militar moderna. A verdade nua e crua é que você não possui realmente as suas próprias armas se não possuir controle absoluto sobre o software subjacente e sobre a infraestrutura espacial de orientação que as guia até o alvo. A profunda dependência de constelações de satélites de navegação estrangeiros cria uma alavancagem geopolítica absoluta e inquestionável. O fornecedor da tecnologia avançada detém silenciosamente a cadeia de comando suprema. Eles têm o poder de neutralizar arsenais inteiros de nações rivais ou aliadas rebeldes sem a necessidade de disparar uma única bala ou perder um único soldado. Esta vulnerabilidade paralisante não é apenas um problema restrito a satélites de posicionamento global. O mesmíssimo princípio de dependência fatal se aplica à importação de semicondutores de última geração, sistemas operacionais de computadores, algoritmos de inteligência artificial e redes de comunicação em nuvem que são amplamente utilizados pelas forças armadas modernas. Se uma nação soberana é forçada pelas suas próprias limitações industriais a importar os cérebros computacionais, os microchips e os sensores de orientação para construir seus sistemas de defesa nacional, a sua tão proclamada soberania militar é, na verdade, apenas uma ilusão frágil. É uma miragem de poder que é inteiramente sustentada pela permissão benevolente de outra nação. Portanto, a verdadeira e mais implacável corrida armamentista do século XXI não é sobre quem consegue construir o míssil mais gigantesco, ou quem possui a ogiva nuclear mais destrutiva. A verdadeira batalha pela supremacia global é pela independência tecnológica fundamental. É uma corrida silenciosa travada em laboratórios estéreis, não em campos de batalha lamacentos. A questão central que define o poder geopolítico hoje é: quem tem a capacidade intelectual e industrial para produzir seus próprios chips de alta precisão? Quem possui os recursos e a engenharia para lançar e manter sua própria constelação de satélites de forma totalmente independente, sem depender de peças, códigos ou plataformas de lançamento de potências estrangeiras concorrentes? Sem um domínio profundo e autossuficiente no campo da ciência pura, da física dos materiais avançados e da engenharia de software complexa, qualquer frota militar, por maior e mais intimidadora que pareça em desfiles militares pomposos, acabará, em última análise, se ajoelhando perante os algoritmos invisíveis e implacáveis controlados pelo verdadeiro mestre, o fabricante do chip. Então isso significa que o sistema de navegação inercial, o nosso velho e puramente mecânico INS, é completamente inútil e será sumariamente descartado para sempre pelas Forças Armadas? A resposta é não. A engenharia militar nunca desiste de um conceito resiliente.
Os cientistas continuam trabalhando obsessivamente para aperfeiçoar a complexa física da navegação inercial. Eles estão desenvolvendo tecnologias revolucionárias, como giroscópios de anel de laser e giroscópios de fibra ótica. Esses dispositivos incrivelmente avançados não possuem partes mecânicas móveis tradicionais. Ao utilizar feixes de luz viajando em circuitos fechados, eles reduzem o atrito físico a níveis quase próximos do zero absoluto, aumentando drasticamente a precisão da medição. No entanto, as leis do universo são teimosas. Mesmo com a tecnologia de laser mais sofisticada disponível nos laboratórios de ponta de hoje, a temida deriva inercial ainda ocorre. Ela acontece a uma taxa significativamente mais lenta do que nos antigos sistemas mecânicos, permitindo voos cegos mais longos, mas o erro ainda se acumula. A física fundamental simplesmente não pode ser totalmente enganada. Essa constatação científica inescapável nos leva a uma compreensão profunda e um tanto perturbadora sobre o quão frágil é o atual equilíbrio de poder global. Vivemos em uma era onde uma nação tecnologicamente superior pode paralisar completamente as forças armadas de outro país de forma silenciosa, asséptica e remota, a milhares de quilômetros de distância do teatro de operações. Não há necessidade de explosões espetaculares, não há necessidade de enviar tropas terrestres para cruzar fronteiras contestadas sob fogo inimigo. Basta apenas uma sutil alteração de algumas linhas de código de criptografia em um servidor central altamente refrigerado. E o apocalipse tecnológico se abate sobre o inimigo, transformando suas armas mais temíveis em pesos de papel gigantes. Essa estratégia de utilizar um kill switch digital não é um roteiro mirabolante de ficção científica de Hollywood. É uma característica de design padrão, um recurso de segurança embutido na arquitetura de qualquer sistema militar baseado no espaço que opera atualmente. É a apólice de seguro final das superpotências para garantir que suas próprias criações não se voltem contra elas. Portanto, da próxima vez que você assistir ao noticiário e ouvir sobre a formação de novas alianças militares estratégicas, ou sobre a compra multibilionária de armamentos de última geração por países em desenvolvimento, faça a si mesmo a pergunta fundamental: quem realmente detém a chave criptográfica do satélite que guiará essas armas caríssimas até os seus alvos? Porque é exatamente na posse dessa chave digital invisível que reside o verdadeiro e incontestável poder neste século. A hegemonia na era digital hiperconectada não é mais medida pela contagem bruta de tanques de guerra enferrujados ou pelo número de soldados em infantaria, mas sim pelo monopólio absoluto sobre os dados de orientação de precisão e pela infraestrutura em nuvem. Estamos testemunhando em tempo real uma mudança de paradigma monumental na história da guerra humana. A guerra cinética tradicional, caracterizada por explosões físicas destruidoras e derramamento de sangue em trincheiras, está gradualmente sendo substituída pela guerra travada no invisível espectro eletromagnético e pela busca frenética pela dominação total do espaço sideral. Para as nações em desenvolvimento ao redor do globo, que ainda importam a esmagadora maioria de suas tecnologias essenciais, este cenário deve soar como um alarme ensurdecedor. A dependência crônica de tecnologia estrangeira não é apenas um problema comercial, é uma fraqueza estratégica fatal, que compromete a própria essência da soberania e da independência nacional a longo prazo. Construir um ecossistema tecnológico doméstico robusto é vital. Isso deve começar desde a base, com investimentos maciços na educação em ciências exatas, passando pelo fomento de pesquisas avançadas em novos materiais, até chegar à construção de fábricas de semicondutores de última geração. Isso não é mais uma mera questão de prestígio econômico ou vaidade política internacional. Trata-se, de forma muito clara e urgente, de uma questão de sobrevivência nacional e de garantia de soberania absoluta. Sem a capacidade de desenvolver tecnologia de forma independente e autônoma, qualquer país, por mais rico que seja em recursos naturais, estará inevitavelmente fadado a ser apenas um peão descartável no complexo tabuleiro de xadrez geopolítico das superpotências globais. O cenário hipotético envolvendo a China, o Irã e o sistema de satélites Beidou é um estudo de caso absolutamente perfeito para ilustrar como as leis da física clássica, a engenharia de software avançada, a criptografia matemática e as intrincadas intrigas da geopolítica global se cruzam de maneira inseparável, formando uma teia complexa de poder e vulnerabilidade no mundo moderno.
É um lembrete analítico poderoso de que nos bastidores de todo grande conflito armado visível, existe uma guerra algorítmica silenciosa sendo travada em servidores ocultos. Uma guerra de códigos que não produz som de tiros, mas que de forma decisiva e implacável determina o resultado final nos campos de batalha físicos, antes mesmo que o primeiro soldado puxe o gatilho. Vamos parar para refletir por um momento sobre as implicações aterrorizantes disso. Se o sistema de navegação de um míssil hipersônico pode ser desligado remotamente com tanta facilidade, quais outros componentes inteligentes e vitais da infraestrutura militar e civil escondem kill switches secretos, aguardando pacientemente um comando remoto para desativar sistemas críticos? Será que os sofisticados sistemas de radar de alerta prévio de um país também possuem uma porta dos fundos digital não documentada? Será que os motores a jato supercomputadorizados de caças modernos de quinta geração podem ser bloqueados remotamente para impedir a decolagem se a aeronave tentar violar o espaço aéreo de determinadas nações protegidas pelos fabricantes? O obscuro e fascinante mundo da ciência militar moderna esconde uma infinidade de segredos obscuros dentro de milhões e milhões de linhas de código de software proprietário. E nós, como uma sociedade civil que aspira a ser crítica e informada, devemos começar urgentemente a aprender a decifrar e entender essa complexa linguagem tecnológica que governa as dinâmicas de poder globais. Porque a ignorância sobre os princípios da ciência básica e da tecnologia na nossa era moderna hiperconectada é tão perigosa e suicida quanto tentar caminhar por um campo minado ativo com os olhos firmemente vendados. O conhecimento técnico deixou de ser um nicho para especialistas e tornou-se uma ferramenta essencial de sobrevivência cívica e compreensão geopolítica. Aficionados pela ciência, a nossa profunda análise de hoje demonstra de forma cristalina a importância vital do pensamento crítico e do questionamento constante. Devemos sempre perguntar o porquê das coisas e desafiar as premissas básicas em todas as grandes questões globais. A superfície dos eventos políticos raramente conta a história completa e verdadeira do que está acontecendo. Não se deixe impressionar apenas pela quantidade massiva de hardware militar pesado que é ostensivamente exibido em desfiles militares televisionados. Para entender onde reside o verdadeiro poder, olhem além do metal polido. Procurem descobrir quem é a entidade, a corporação ou o país que realmente escreve e controla o software que dá vida a essas máquinas de guerra formidáveis. É exatamente nas profundezas do código-fonte, nos protocolos de criptografia e nos servidores de controle de satélites que a verdade absoluta se esconde. É por esse motivo fundamental que nós aqui no canal Mistérios da Ciência nos dedicamos incansavelmente a dissecar e analisar os fenômenos complexos do nosso mundo, através das lentes precisas e objetivas da ciência e da física. Utilizamos a mecânica clássica, a engenharia de software e a ciência aplicada como nossas ferramentas de investigação primárias. Fazemos isso porque a ciência pura e os dados matemáticos nunca mentem, ao contrário dos discursos políticos. A física implacável da deriva inercial em giroscópios é um fato científico comprovado, rigoroso e absolutamente incontestável em qualquer laboratório. A criptografia de sinais de satélite não é uma teoria da conspiração, é uma realidade matemática fria, calculista e absoluta que dita as regras de engajamento militar. Compreender profundamente esses conceitos técnicos complexos nos fornece um bisturi analítico afiado, capaz de cortar a espessa camada de propaganda política e revelar o verdadeiro núcleo da estratégia de defesa moderna. A soberania tecnológica, construída sobre alicerces sólidos de educação científica e desenvolvimento industrial próprio, é o escudo mais forte e impenetrável que uma nação pode possuir nesta perigosa era de neocolonialismo digital. A verdadeira defesa de um país não começa nas trincheiras de fronteira, mas sim nas bancadas dos laboratórios de pesquisa avançada e nas universidades. Esperamos sinceramente que esta análise técnica aprofundada tenha proporcionado a vocês uma perspectiva inteiramente nova e reveladora. Que vocês possam agora enxergar o quão incrivelmente complexo e interligado é o ecossistema da tecnologia militar moderna que opera silenciosamente por trás das manchetes diárias sobre crises geopolíticas e tensões diplomáticas internacionais. Continuem sempre cultivando a paixão pelo aprendizado científico contínuo, porque a compreensão profunda e verdadeira sobre como as leis do universo físico e as tecnologias avançadas funcionam é, sem sombra de dúvida, a melhor e mais poderosa arma intelectual que qualquer indivíduo ou sociedade
pode possuir para navegar e prosperar nas águas turbulentas do século XXI. Se você sentiu que este vídeo expandiu seus horizontes e abriu seus olhos para a perigosa ilusão da soberania militar baseada em tecnologia importada, e para a importância crítica do domínio tecnológico fundamental, não hesite em demonstrar o seu apoio ao nosso trabalho investigativo. O seu engajamento é o combustível que mantém o nosso canal de divulgação científica operando. Pressione agora mesmo o botão de curtir. Isso é fundamental para ajudar o algoritmo da plataforma a recomendar e espalhar esta importante educação científica e analítica para um público muito maior em todo o Brasil. Queremos alcançar todos aqueles que se preocupam genuinamente com o futuro, a independência tecnológica e o progresso intelectual da nossa nação brasileira. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais e envie para os seus grupos de amigos que adoram debates profundos. Vamos elevar o nível das nossas discussões diárias sobre geopolítica global, injetando nelas as verdades inegáveis da física, os princípios da mecânica de precisão e a lógica implacável da ciência da computação. O debate público precisa desesperadamente dessa objetividade. Agora eu passo a palavra para vocês, nossa audiência engajada. Chegou a sua vez de usar essa ferramenta analítica e expressar sua opinião. O que vocês acham da situação atual de países em desenvolvimento como o Brasil? Vocês acreditam que estamos trilhando o caminho correto e seguro em direção a uma verdadeira e sustentável soberania tecnológica nas próximas décadas? Ou será que, de forma complacente, ainda estamos confortáveis demais no papel passivo de meros consumidores de dispositivos inteligentes e sistemas complexos, cujas chaves de acesso e códigos-fonte são firmemente controlados por gigantes corporativos e governos de nações estrangeiras? Pensem criticamente sobre isso e escrevam suas análises detalhadas na seção de comentários abaixo. Eu, Analista Nova, farei questão de ler pessoalmente e responder aos comentários que oferecerem os argumentos mais bem construídos, baseados em dados concretos, lógica impecável e princípios científicos sólidos. O nosso grande objetivo aqui é construir, passo a passo, a comunidade de espectadores mais inteligente, crítica e analiticamente preparada de todo o YouTube brasileiro. Para você que está chegando agora e visitando o nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo! Certifique-se de clicar no botão de inscrição e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Assim, você garante que não perderá nenhum dos futuros episódios do Mistérios da Ciência, onde continuaremos a explorar o fascinante cruzamento entre a tecnologia e a realidade. Nosso compromisso inabalável é continuar trazendo para você conteúdos de ciência popular de altíssima qualidade, que se propõe a dissecar e explicar as questões globais mais candentes e complexas, sempre adotando a perspectiva rigorosa e esclarecedora da física aplicada, da engenharia reversa e do desenvolvimento tecnológico de ponta. A ciência é o nosso farol na escuridão. Se este mergulho profundo nas vulnerabilidades dos sistemas de navegação despertou o seu interesse por essas temáticas, temos uma excelente notícia. Possuímos uma playlist especial inteiramente dedicada a explorar a silenciosa e implacável guerra global dos semicondutores, bem como a corrida armamentista pela dominação da inteligência artificial. Verifique o link na descrição do vídeo. Lembrem-se sempre, amigos, a ciência não é apenas um conjunto de fórmulas em um quadro negro. Ela é a ferramenta definitiva para compreender a engrenagem oculta do mundo ao nosso redor. E a compreensão clara da realidade é o primeiro e mais importante passo em direção à verdadeira liberdade e independência intelectual. Não permitam que suas mentes sejam colonizadas pela desinformação. Muito obrigada de coração por terem me acompanhado nesta longa e fascinante jornada analítica para dissecar este assustador cenário de apocalipse tecnológico até o seu último segundo. O apoio contínuo de cada um de vocês é absolutamente vital para garantir a sustentabilidade e a expansão da produção de conteúdo educacional crítico e de alta qualidade aqui no nosso país. Eu sou a Analista Nova e me despeço de vocês por hoje. Mantenham sempre a chama da curiosidade acesa. Continuem questionando o mundo com uma mente crítica e afiada, e nos vemos no próximo empolgante episódio do canal Mistérios da Ciência. Até lá, continue explorando os segredos do universo. Um grande abraço a todos e, como sempre, saudações científicas.